bom dia. Bom dia, Prazer Flaviano. recebê-lo. Bom dia a todos. Principalmente para falar sobre esse tema, né? Que é um tema importante. Não, justamente, né? A gente vai falar hoje sobre os benefícios da raspagem, né? E da limpeza, né? Porque a gente sabe que a raspagem e limpeza radicular, isso é um procedimento que todos os pacientes precisam fazer no consultório. Não é somente as pessoas que estão, por exemplo, fazendo tratamento, né? Às vezes a pessoa vai no consultório, está muito tempo sem ver o dentista, e a raspagem e limpeza, ela é importantíssima. A gente vai ver os motivos, né? Que é importante a gente fazer no consultório e qual que é o passo a passo da limpeza. Que a gente vê alguns pacientes que fazem tratamentos em alguns consultórios, algumas clínicas, e às vezes alguns passos são negligenciados. Então, a gente vai comentar sobre isso. Pode passar? Então, gente, o que é a raspagem dental, né? A raspagem dental, ela é eficaz para remover o tártaro que se instala entre a gengiva e os dentes. Então, nós temos aqui a imagem, por exemplo, de um paciente que estava com uma quantidade bem considerável de tártaro, né? Principalmente na parte inferior, tá, gente? Principalmente nos dentes inferiores anteriores, a gente nota que é uma área que acumula muito tártaro, né? Então, quando o paciente chega no consultório com uma situação como essa, e ainda mais quando o paciente usa aparelho ortodôntico, a primeira coisa a ser feita, às vezes, em alguns tratamentos, é a raspagem e limpeza radicular. Porque é o procedimento que vai desinflamar a gengiva, pode ser em alguns casos que a gente encontre cárie dentária, que pode estar coberta pela massa de tártaro, e aqui é o depois. Então, logo depois que a gente faz a raspagem e limpeza, a diferença que dá, o paciente sente um alívio muito grande, geralmente passa a língua nessa área, e aí observa que os dentes estão lisos, né? Então, assim, a raspagem e limpeza é importantíssima, porque esse tártaro aqui são bactérias que vão se acumulando ao longo do tempo e vai formando essa camada calcificada, que não é mais possível remover apenas com o fio dental ou com a escova de dentes. Então, tem que fazer essa limpeza no consultório com o uso de aparelhos que nós vamos comentar. Pode passar. Então, gente, olha só o que acontece com o tártaro, né? O tártaro, à medida que vai sendo acumulado sobre os dentes, vai causando um processo que chama gengivite, que é uma gengiva que vai se inflamando. Essa gengiva inflamada, ela vai ficando sensível ao toque e ao sangramento. Então, as pessoas que geralmente têm um acúmulo muito grande de tártaro, começam a perceber que quando leva o fio dental nessa área, ou às vezes quando bate o alimento, começa a ter sangramento espontâneo. Então, é um sinal clínico que o paciente está com um acúmulo grande de tártaro. E o tártaro, gente, se não for removido, pode levar a um processo que chama periodontite. O que é periodontite? É uma evolução da gengivite. É quando esse tártaro que está acumulado na parte mais superficial, ele pode acumular lá dentro da parte da gengiva. E aí começa a ter perda óssea e o paciente pode vir até perder o dente ao longo do tempo. Pode passar? Então, gente, a raspagem e limpeza, ela é feita com um aparelho que chama ultrassom, né? O ultrassom é um aparelho que vibra, essa pontinha que ela vibra, e sempre que a gente faz a limpeza, a gente tem que fazer a limpeza de todo o tártaro acumulado. Então, aqui como se fosse na parte de trás dos dentes, né? Então, o tártaro, ele vibra, aliás, a ponta ultrassônica vibra, sai um jatinho de água na ponta, porque senão ele esquenta muito, e toda aquela camada acumulada de tártaro, de placa bacteriana, ela vai sendo removida através da ponta ultrassônica que vibra e o jato de água. Então, nós vamos fazer limpeza dente a dente, né? Todos os dentes que a pessoa tem tártaro vai ser removido, tanto na parte de trás, pode passar, quanto na parte da frente. Então, a gente tem muitos pacientes, por exemplo, que são fumantes, né? Pessoa que fuma, é muito comum a pessoa juntar tanto placa atrás quanto na frente dos dentes. Então, o fumante, a pessoa que bebe muito vinho, é até como a gente vê tártaro juntar na parte anterior. Então, nessa região também tem que fazer limpeza. E a ponta ultrassônica, ela vai remover essa camada espessa de tártaro. Pode passar. Na parte também posterior, ou seja, nos dentes de trás, também é importante a gente fazer a raspagem, né? A gente tem pacientes, por exemplo, que tem dificuldade de escovar os dentes mais atrás e a escova não pega toda a superfície dentária e vai juntando aquela camada grossa de tártaro. Então, o ultrassom também tem que ser passado em todos os dentes de trás e também com o auxílio de um espelho, que às vezes a gente não consegue enxergar direitinho o tártaro nessas áreas mais de trás, né? Então, o espelho auxilia muito o dentista a fazer esse trabalho. Pode passar. E aqui, gente, um dos grandes vilões de acúmulo de tártaro é a contenção ortodôntica, tá?
Infelizmente, a contenção é necessária quando o paciente remove o aparelho ortodôntico, seja o fixo, seja o removível. E aí, geralmente, coloca essa contenção para manter os dentes em posição. Só qual que é o problema? É justamente esse acúmulo enorme de tártaro que a pessoa tem. Então, ela tem tártaro aqui, tártaro aqui, tártaro aqui. O que acontece? A pessoa não consegue fazer uma boa escovação dessa área e a gente observa que nem o fio dental estava mais passando. Então, para esse paciente foi preconizado remover essa contenção para a gente conseguir fazer uma limpeza bem feita. Pode passar? Aqui o depois. A gente removeu a contenção, conseguimos fazer a limpeza completa e após isso o paciente voltou para recolocar a contenção ortodôntica, né? Aí pode ser, nesse caso, colocada a contenção lisa, né? Que é uma contenção que acumula menos tártaro que aquela contenção ondulada, né? Então, diferença gritante, né? A gengiva vai ficar desinflamada daqui uns 2, 3 dias, né? Para de ter sangramento, né? E fora o alívio que a pessoa tem de sentir que os dentes estão limpos. Pode passar. A outra etapa também da limpeza, gente, é o uso da escovinha Robson com a pedra Pomes. É a segunda etapa. A primeira etapa é a raspagem com a ponta ultrassônica, a segunda é a escovinha, que na verdade é um polimento que a gente faz dos dentes. Então, as manchas mais pigmentadas, a gente vai passar essa escovinha em baixa rotação e vai fazer a limpeza de todos os dentes. Pode passar. E para finalizar, a limpeza é realizada com jato de bicarbonato, né? A gente tem alguns profissionais, alguns colegas que só usam esse jato para fazer limpeza, mas é errado. Porque a limpeza tem que passar por todo esse protocolo do ultrassom, da escovinha Robson e do jato de bicarbonato que é utilizado nas regiões, né, cervicais, regiões proximais, como a gente vê aqui, para remover os tártaros que às vezes podem estar aderidos nessas áreas. Pode passar. Aí, gente, a gente terminou a limpeza, que a gente costuma muito fazer também no consultório. Caso que a gente tenha dúvida que o paciente possa ter alguma cárie que estava oculta devido àquela camada de tártaro, a gente geralmente faz o exame radiográfico, a gente verificar se o paciente tem alguma cárie em algum dente suspeito, né? É comum às vezes isso acontecer, para a gente verificar se algum dente específico tem cárie ou não. Pode passar. E para finalizar, isso aqui é de suma importância, a gente dá um espelhinho para o paciente para ele verificar como os dentes estão depois da limpeza. A gente costuma às vezes mostrar antes para a pessoa ver o acúmulo de tártaro que a pessoa tinha e o depois, para a pessoa ver como os dentes ficaram limpos. Então, às vezes, tem pacientes que não sabem que os dentes estão tão assim acumulados com tártaro, com muita placa, porque às vezes a massa de tártaro acumula muito na parte atrás dos dentes. E na parte da frente, às vezes, não junta muito. Mas quando a gente pega o espelho e mostra para o paciente, a pessoa observa que deu uma diferença considerável. Isso. Aí o doutor André explicando um pouquinho sobre os benefícios da raspagem, né? Inclusive, aqui é o lugar mais comum, né, André? Mais comum. Porque, às vezes, a pessoa faz uma boa escovação, mas esquece, né? Esquece. A limpeza do dente aqui, principalmente o dente de baixo, né? Aquela empresa interna. E é difícil mesmo você passar a escova. É difícil. Assim, vou pegar quase 100% dos pacientes que fazem limpeza no consultório. Hoje eu até fiz de um amigo meu lá agora. É justamente isso, são áreas de realmente difícil acesso. A região de trás dos dentes, a maioria das pessoas esquecem de fazer escovação nessas áreas. Às vezes muitas pessoas escovam só a parte da frente dos dentes, passa o fio dental, mas esquece de escovar a parte de trás. Então, além de ser uma área de difícil acesso, de difícil visualização, muitas pessoas esquecem de escovar essas áreas. E o tártaro é acúmulo de resíduos mesmo, né? É acúmulo de resíduo, acúmulo da placa bacteriana, né? A placa bacteriana é formada ao longo do tempo, né, ao longo dos meses, dos anos, e ela, quando ela está no início, ela é uma placa amolecida, né? É um tecido, como a gente tem essa imagem aqui, ó, aqui já teve formação de tártaro, mas antes do tártaro formar, que é, na verdade, a calcificação da placa bacteriana, essa camada aqui era uma camada removível. Só como é uma área de difícil acesso, a pessoa não consegue ver direito, ela calcifica e forma o tártaro. Aí, quando forma o tártaro, não é possível mais remover com escova de dentes ou fio dental. Tem que fazer limpeza no consultório. E geralmente a pessoa só percebe o tártaro quando começa a incomodar, né, André? Quando começa a incomodar. Passa a língua ali e começa a incomodar, aí que percebe o problema, né? Eu já tive paciente que percebeu quando o fio dental não está passando direito. A pessoa falou, engraçado, eu passava o fio dental aqui, passava lisinho, agora não está passando. Aí quando a gente pega o espelho, está essa situação aqui, ó, que o fio dental realmente não passa. A camada de tártaro está nesse dente, ela adere ao dente vizinho e fecha o espaço proximal.
E aí é necessária a raspagem, né? Aí é necessária a raspagem que para é ficar... a ajuda de um profissional para fazer a limpeza correta. Exatamente, isso mesmo. Tem um tempo recomendado, André? Não, é só quando você está percebendo o problema mesmo. Na verdade, assim, existe um protocolo que a gente recomenda a cada 6 meses, né? Ou seja, 2 limpezas por ano. Mas isso varia muito de caso a caso. Lá no consultório, a gente tem pacientes que faz limpeza a cada 3 meses, a cada 4 meses, porque junta muito tártaro, que é isso aqui em pouco tempo. Tem pacientes que fazem limpeza de ano em ano. Então, assim, é muito variável. A média, a cada 6 meses. Mas o que a gente faz no consultório? A gente faz uma limpeza, vamos supor, se o paciente chega hoje lá, a gente faz uma limpeza hoje, marca daqui 6 meses e faz uma nova avaliação. Se a gente verificar que em 6 meses juntou muito tártaro, a gente vai ter que encurtar o tempo. Se juntou muito pouquinho tártaro, dá pra gente prorrogar um pouquinho mais. Eu tenho até a participação da Fabrícia, lá do bairro São José, ela está perguntando o seguinte, se não fazer remoção do tártaro, pode ter algum tipo de consequência, algum tipo de problema, André? Pode sim. Uma das consequências que a gente pode ter é a gengivite evoluir para uma periodontite. O que é periodontite? Imagina que essa camada de tártaro que está aqui acumulada, ela está na face mais superficial. Esse tártaro pode ir juntando lá abaixo do nível da gengiva. E aí esse tártaro vai causando um processo inflamatório no osso que vai destruindo o osso, que é uma evolução da gengivite. E se a pessoa tem uma predisposição a juntar muito tártaro, essa parte que vai perdendo osso, ela vai perdendo osso de uma forma muito intensa, e a pessoa começa a perder osso ao redor do dente, que leva à perda dentária. Então tem pacientes que às vezes chegam no consultório, já tem alguns dentes com mobilidade, a pessoa às vezes não sabe que está assim, entra o exame radiográfico, e aí a gente detecta que, vamos supor, esse dente aqui pode ter periodontite devido à perda óssea que a pessoa tem. Então é uma evolução da gengivite. Por isso a gente sempre fala em prevenção, né, gente? Prevenção. Raspagem é prevenção, Prevenção, né, justamente. Você está evitando uma complicação futura, né? Justamente, é uma prevenção e todo mundo tem que fazer. Isso aqui não tem gênero, idade, sexo, não tem. Todo paciente precisa fazer limpeza no consultório. E vai ressaltar, né, André, que é um procedimento muito simples, né? Muito não tem simples. dor, não tem incômodo, porque muitas pessoas têm trauma, né? Tem. Mas esse caso específico, né, não tem dor, não tem incômodo, não tem nada, é muito simples. É basicamente, às vezes quando a pessoa tem alguma retração gengival, né, quando a gengiva ela retrai, pode ser que aquele dente fica um pouquinho insensível, mas como o nosso aparelho a gente consegue regular a potência para que ele tenha mais força ou menos força para que a gente remova aquele tártaro. Se o dente está muito sensível, a gente consegue regular a potência. Então, se a pessoa, por exemplo, esse dente aqui meu é mais sensível, a gente coloca a potência mais baixa para a gente tirar aquele tártaro. Mas, geralmente, é um procedimento que a pessoa não vai sentir muito desconforto. Vai sentir um pouquinho de sensibilidade, mas não chega a ser aquele desconforto exagerado, igual uma extração de dente. Às vezes, quando a pessoa coloca aparelho ortodôntico, também incomoda um pouquinho mais, é diferente. Fica aí a dica, a orientação sobre esse assunto importante. Registrar também a mensagem aqui do Jurandir, lá do bairro Jardinópolis. Opa. Doutor André, estou passando aqui, Flaviano, para parabenizar o programa. Falar que o doutor André é um ótimo profissional, muito bom. Lá você tira a radiografia, não é preciso procurar outro lugar para fazer o procedimento. Tá de parabéns também pela sua orientação aí na TV Candidez. Tá te parabenizando. Muito obrigado. Não, muito obrigado, Joãozinho. Um abraço para você, para sua família toda, viu? Gente, comodidade hoje é tudo, né? Você vai no consultório, já faz a radiografia e isso faz toda a diferença. Toda a diferença, exatamente. É uma preocupação que o André tem lá no consultório, oferecer essa comodidade. Realmente concordo com o Jurandir, né? Você vai lá e você tem que sair, marcar, procurar outro estabelecimento. Né? Às vezes, na otimização de tempo, você deixa de fazer o procedimento por causa disso. Justamente, Flaviana. A gente tem o aparelho radiográfico lá para justamente otimizar o tempo, porque a pessoa sair do trabalho, sair de casa, para ir ao consultório, para às vezes lá fazer uma avaliação e ter que fazer um exame radiográfico que é fundamental, é justamente para otimizar o tempo, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, tempo é importante, é necessário. Se a pessoa vai lá fazer uma avaliação, a gente tem que reencaminhar para fazer radiografia, às vezes atrasa muito, né? Atrasa a avaliação, atrasa a gente começar a tratar, então a gente tenta otimizar isso aí mesmo. E o contato do Dr. André fica sempre disponível aí na tela para você. Se você tem alguma dúvida, se você precisa aí de um apoio, uma orientação adequada, é só fazer contato com o Dr. André.
Ou acompanhar aqui pela TV Candidez. Ou acompanhar aqui com a gente, isso mesmo, Flaviano. Muito obrigado, viu, André, pela presença. Eu te agradeço, um abraço a todos e até semana que vem. E eu reforço que a participação do Dr. André fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Eu vou para o intervalo e volto já.